É uma pena que às vezes na nossa liturgia da igreja, assim, os temas eles se cruzam, né? Hoje celebramos os Santos Anjos da Guarda, e aqui assim, no santuário também é o Tríduo, em louvor a São Francisco, que celebraremos no dia 4. De qualquer forma, eu diria assim que, usando a terminologia do sentido de anjo, né? O anjo no sentido espiritual sempre é aquele que traz para a gente a boa notícia, leva para a gente o Evangelho, né? O Evangelho significa a boa notícia, algo de bom. Então nós podemos dizer assim que eu espero também, através dessa reflexão do tema de hoje, que é o cuidado da criação, que eu possa ser como um anjo, um porta-voz de notícias boas, né? Para a gente poder assim refletir melhor à luz assim das inspirações de São Francisco. Talvez seja um dos temas mais importantes da espiritualidade franciscana, esse do cuidado da criação. E eu diria assim que nós ainda estamos descobrindo a profundidade do que nosso seráfico Pai São Francisco quis transmitir para os seus primeiros seguidores, para a igreja, para a sociedade como um todo, nesse tema da ecologia, da criação. Veja que, assim, a cultura assim, sobre a história de vida de um santo sempre é muito comum dentro dos nossos ambientes cristãos. E com São Francisco não é diferente. Sempre se procura aprofundar a sua história, a sua vida, a sua espiritualidade. E para ele sempre são dados assim, muitas características, são dados títulos para São Francisco, mas aquilo que eu falava há pouco, né? Talvez o que seja de maior referência é esse título que é dado para ele como padroeiro da ecologia. Mas talvez aqui ampliando um pouco mais no sentido dessa preocupação que Francisco tinha, o cuidado que ele tinha com tudo, com todos, assim, que eram mais frágeis, com tudo aquilo que era mais frágil. E claro, assim, esse zelo, então, dentro desse cuidado por aquilo que é mais frágil, o zelo pela criação. Quando a gente toma o contato com os textos franciscanos, nós vamos perceber exatamente uma riqueza muito grande, né? A compreensão da palavra que Francisco usa muito, os seus assim, biógrafos, aqueles que escrevem sobre Francisco, sobre o tema o tema em si mais global, o tema da natureza. Por quê? Porque se nós olharmos na sua natureza, na sua raiz latina, natureza lembra para nós exatamente o sentido do ato, o ato de nascer. Natureza, o ato de nascer. Então, para nós, exatamente a natureza é tudo aquilo assim, que existe na natureza, no universo, aliás, desculpe, que nasceu e que tem vida. Então, nesse sentido, Francisco de Assis ele tem assim, um olhar muito carinhoso. Não é à toa que ele compõe o cântico do Irmão Sol, o cântico das criaturas. Não é à toa que quando ele quer descrever algum elemento da criação, se vocês lerem os textos dele, ele não consegue dizer o que é. Ele começa, e é altíssimo, e vai, e sumo bem, todo bem, onipotente, e vai, parece, porque ele não consegue assim, expressar em palavras a dimensão daquele elemento da natureza que é uma obra de Deus. Porque ali está expressa a obra de Deus. Então ele tem um carinho todo especial
seja para o sol, seja para a lua, seja para as estrelas, o fogo, o vento, enfim, flores, os frutos, os animais, né? E claro, o ser humano também, a pessoa. Nesse conjunto. E claro que ele compreende, assim, ele nos compreende, o ser humano, compreende a pessoa como parte dessa criação divina. Por isso que assim, nas suas composições, no Cântico das Criaturas, assim, o que visibiliza mais isso, assim, ele, assim, tanto o sol, tanto as estrelas, as plantas, como as aves, como assim, as pessoas são irmãs. Ele trata como irmãos. Então, assim, ele resgata não só a dignidade dos elementos que estão contidos no universo, mas ele também resgata e dignifica tudo aquilo que a sociedade da sua época desumanizou. Aqui que está a importância da leitura. Por que eu digo isso? Porque se nós lermos, quando Francisco ele deixa o testamento para os frades, a abertura do testamento ele diz assim, como eu estava em situação de pecado, o Senhor me conduziu entre os leprosos. E os leprosos na época de Francisco exatamente era o retrato de tudo aquilo que a sociedade de sua época tinha desumanizado, porque jogavam para fora os leprosos, para fora dos muros da cidade. O Senhor me conduziu lá. Então esse olhar de Francisco, ele procura exatamente humanizar aquilo que a sociedade desumanizou. Eu acho que aqui nós temos uma leitura, eu diria assim, à luz de São Francisco, muito importante para nós hoje. Assim, como que nós também, no nosso contexto, a gente ajuda a humanizar a sociedade. Ou se quisermos dizer de outra forma, como é que a gente ajuda a humanizar a própria humanidade? Esse é o desafio para nós colocados, né? Eu acredito que também, à luz dessa reflexão de Francisco e o cuidado com a criação, faz importante para nós dizer assim que Francisco ele faz questão de chamar, assim, todos de irmãos, todos de irmãos. E nessa relação entre as pessoas, ele não fazia distinção, pobres, ricos. Para ele, assim, ele procurava transitar no meio. Porque para ele exatamente essa relação é pura natureza. No sentido de quê? De perceber que, assim, todas as pessoas, irmãos das criaturas, eles são irmãos entre si. O que está em jogo novamente aí para a gente compreender? Que esta é, na verdade, o mandamento do amor de Cristo. Isso que Francisco procura viver e colocar, assim, na sua prática de vida. E que essa perspectiva de tratar todos como irmãos e irmãs, independente de sua condição, ser rico ou ser pobre, ser um leproso, para ele isso é importante porque essa perspectiva, assim, de viver o amor de Cristo é a possibilidade, ele diz assim, é a possibilidade para a gente resolver as mazelas humanas. Do entendimento, do diálogo, do encontro com o outro. Respeitando, assim, a sua diferença, seu modo de pensar. São Francisco ele foi em locais impensáveis no sentido do diálogo. Foi ao sultão muçulmano, foi dialogar, buscar a paz. Então para ele não tinha essa distinção, essa diferença, onde é que ele podia estar e não podia estar. Porque ele considerava o outro, mesmo sendo, assim, inimigo religioso, irmão. Porque mais importante, assim, do que o ato religioso, eu ser católico, ele ser muçulmano, o mais importante é que ambos são criaturas de Deus. Esse é o fundamento de São Francisco. Por isso que ele acha, assim, a percepção dele sempre foi essa,
que viver o mandamento do amor de Cristo entre as pessoas, entre as criaturas, é a solução para resolver assim, as fragilidades, as mazelas que existem na sociedade, né? Veja que depois de amanhã, no dia 4, nós vamos estar fechando aquilo que, desde 2015, o Papa Francisco instituiu na Igreja, o tempo da criação. Praticamente é um mês, a abertura sempre é em setembro, início de setembro, até dia 4, culminando então com a festa de São Francisco. É o tempo, ele chama assim, o tempo da criação. Que ele criou por ocasião da proclamação da Laudato Si. E o grande convite é que nesse período, então, do tempo da criação, todos nós, os cristãos, possam renovar em todo o mundo essa fé em Deus. Mas a fé em Deus Criador. E junto com isso, a possibilidade dos cristãos, assim, se unirem de maneira especial na oração, mas também em ações concretas na preservação da casa comum. Esse é o chamamento que é feito. Assim, coisas concretas, coisas simples. De preservação da casa comum, de preservação da criação. Talvez aqui para nós, a pergunta para ajudar nessa reflexão e compreensão da espiritualidade franciscana, de São Francisco, assim, o que esse tema da criação nos desafia? Eu acho que um primeiro elemento importante que esse tema da criação, quando a gente fala da ecologia, da natureza, assim por diante, nós temos que tomar uma consciência da necessidade de a gente deixar para trás um certo romantismo ingênuo que nós cultivamos a respeito de São Francisco. O que eu quero dizer com isso? A gente às vezes faz uma leitura um tanto quanto, assim, a gente lê os textos de São Francisco, assim, é colocado, enfim, a figura de São Francisco como assim um romântico, um sonhador, apenas alguém como um amante da natureza. Não é isso. Isso a gente precisa deixar para trás. O importante para nós, assim, é que, assim, São Francisco de Assis, ele tem uma convicção muito importante, assim, de que você, de que eu, nós estamos profundamente interligados. De que eu, você, com toda a criação, estamos profundamente interligados. E estamos relacionados com tudo, assim, com tudo aquilo que existe. A gente querendo admitir ou não, assim, poderíamos dizer assim que nós somos parte de uma família da criação. E que nós não somos reis, não somos rainhas, que reinam, assim, por sobre a criação não humana. Então nós precisamos deixar para trás, assim, essa espiritualidade, um tanto quanto às vezes romântica, sonhadora, que nos passam a respeito de São Francisco. Mas ele quer nos mostrar exatamente a interligação, assim, que existe entre nós e de nós com toda a criação. Tudo está interligado. Tudo. O segundo ponto importante, assim, me parece que é necessário a gente compreender bem, que está ligado com isso que eu acabei de falar, assim, que São Francisco nos propõe como valor supremo a criação, o valor intrínseco da criação. Quer dizer, ele é capaz, assim, de enxergar uma formiga e ele se desviar do caminho, para não matar a formiga, não pisar em cima da formiga. Por quê? Porque ele é capaz de enxergar em cada criatura um vestígio do Criador, o vestígio de Deus. Quer dizer, o desafio para nós é exatamente como é que nós temos esse mesmo olhar de São Francisco e reconhecer Deus nas outras criaturas. E o outro ponto importante que eu acho assim, que assim, esse tema da criação traz para a gente. A gente fala muito da pobreza de São Francisco, né? Que deixou tudo, abandonou tudo,
né? Os pais ricos, comerciantes de sua época, deixou tudo. Aqui também tem um ensinamento muito importante para nós, nesse conjunto da criação. No sentido de que não é assim, São Francisco não deixou tudo, assim, largou tudo também assim como um sonhador. Mas ele deixou tudo na perspectiva de dizer assim, a pobreza é a única possibilidade de se aprofundar a solidariedade. Esse era o pensamento de Francisco. A pobreza nos torna solidários. Porque com a pobreza, o espírito de pobreza, eu não me prendo a nada. Eu estou livre. E sendo livre, eu me torno solidário. Então, assim, ele quer nos ensinar isso. Mas por quê? Porque na sua época, ele reconheceu, ele começou a perceber, assim, que não somente as coisas, terra, roupas, né? O pai dele era comerciante de tecidos, que não somente as coisas, mas que também, assim, os homens e mulheres de sua época, né, as pessoas, começam a ser valorizados em termos financeiros. O pai dele era super respeitado porque ele era uma pessoa de posse, rico, então tinha influência na sociedade. Então ele começou a perceber exatamente assim que o valor da pessoa, o valor de alguém vinha a ser determinado pela quantidade de dinheiro que ele dispunha na sua época. E não pelo valor inerente, decorrente do fato assim, de ter sido criado amorosamente por Deus. Então, o que Francisco ele propõe, assim, a recusa de Francisco é de jogar, assim, de ele não entrar nessa regra. Então, ele se recusa a entrar na regra da economia comercial da época, levou ele exatamente a abraçar, assim, a pobreza voluntária. Assim, que fez o quê? Que possibilitou ele a se aproximar de todas as pessoas. E, por fim, se aproximar de toda a criação. Para concluir, eu diria assim que essa mudança radical do estilo de vida de São Francisco fez com que ele seguisse o Evangelho. Fez assim que ele abraçasse o Evangelho. E a pobreza evangélica que Francisco viveu, procurou viver com fidelidade, foi uma forma dele, na sua época também, como que nós diríamos hoje, uma forma de protestar contra as injustiças sociais. E como um meio, então, dele poder se aproximar cada vez mais da solidariedade. E foi isso que assim, possibilitou ele também, então, a estar entre as pessoas, a estar, assim, a se confrontar com os leprosos de sua época. Os marginalizados da época, os marginalizados dos seus dias. E eu diria assim, para concluir, que a renúncia que ele fez assim, ao sistema da época, ao sistema de poder, assim, a esse sistema da economia comercial, em que a família dele vivia, a sociedade vivia, foi o que permitiu ele, de fato, a ver Deus em todas as coisas. A ver Deus em todas as coisas. E a tornar-se, talvez, nós poderíamos dizer assim, uma espécie de um místico. Né, de um místico. Então eu acredito assim que, me parece que o chamamento para nós hoje é que todos nós somos chamados assim, a transformar as nossas vidas. Eu acho que o pobre de Assis, o seráfico, São Francisco, ele nos dá esse exemplo. Né? Nos dá esse exemplo. Não é à toa que o Papa Francisco toma São Francisco como exemplo. Mas eu diria assim, de modo especial, este exemplo do cuidado. Né? Do cuidado, que nós fazemos parte de uma família da criação. A grande tarefa que é confiada para nós, isso não é eu que estou dizendo, isso é bíblico, é que nós estamos aqui como cuidadores, como jardineiros e jardineiras. Nós temos uma responsabilidade muito grande para com a criação. A gente se omitir
dessa missão de cuidadores da criação, de cuidadores da natureza, ou então colaborarmos para com a degradação da natureza, eu diria assim, é um grande pecado que a gente comete, né? Então que possamos assumir essa mística, né, na nossa vida. Que Deus nos ajude, que São Francisco nos inspire, e que os santos anjos, né? Santos anjos também, assim, nos dê força, nos entusiasme, a gente assumir, assim, o cuidado com a criação.